Olá a todos, espero que estejam bem. Vou demonstrar aqui um pouco da aplicação que eu estou construindo. Trata-se de uma aplicação contida em microserviços, com um, dois, três microserviços, um front-end Angular. Esse front-end Angular, ele bate no Nginx, e esse Nginx roteia para para um gateway, e aí sim esse gateway, ele, ele é responsável por filtrar todas as entradas, ou seja, canal único de comunicação. Esse gateway, ele direciona primeiramente para para uma ascensão de autenticação. Aqui eu uso o Auth0 com JWT, que é o que é uma autenticação mais granular, que a gente pode definir mais detalhes sobre. A gente podia usar o Keycloak ou outro tipo de autenticação, mas a gente optou por usar esse aqui por conta ele possibilitar a gente uma ação mais granular, né? Aqui nós temos o nosso filtro. Aqui esse filtro é bem interessante porque essa aplicação ela tem uma funcionalidade que possibilita o administrador derrubar todos os usuários que estão usando essa aplicação no tempo real. 2 segundos de vida. Então, após 2 segundos, ele perde a validade. O que mais nós temos aqui? Com relação à segurança, acho que é só isso. Funciona em Docker, né? Aqui tem uma coisa interessante. Tem alguma coisa de infra aqui, ó. Esse container do Zempkin, ele é para rastreabilidade. Aqui eu tenho o pgadmin também, que é para verificação do banco de dados. Tem mais o MailDave também, é um MOOC de e-mail que a gente pode mandar e-mail através dele e receber uma resposta sem depender de realmente um e-mail real. Essa parte aqui é isso aqui, né? Então todos aqui, aqui tem o Compose tem todos os serviços aqui, né? Dos containers. Se a gente vir aqui, ó, a gente pegar o serviço aqui, ó, o serviço ainda está subindo, ó. Então ele não tem como, é a mesma coisa da gente vir aqui, ó, e bater uma chamada, vou chamar por login, por exemplo, para ver se ele me devolve o token. Ele está dando 503, né? Mas na verdade é que o serviço ainda está subindo, ó. Embora visualmente aqui ele carregue rápido, aqui ele ainda não carregou, né? Ó, agora já carregou. Ele pede para trocar a senha. Como eu tô local aqui, né? Eu nem preciso trocar a senha. Aqui eu vou passar as informações pro servidor, pro servidor me deixar entrar. Alguma coisa que eu passei errado aqui, ó. 192.168.168.0.156. Pronto, aí autentica, né? Aí você cai para dentro do servidor. Aí os seus bancos de dados, eles estão, as suas tabelas estão aqui, né? Ah, aqui a tabela da capacidade de login dele, né? Aqui, deixa eu ver. Dá um F12 aqui. Aqui eu uso o Redux DevTools para ele fazer os mapeamentos. Aqui é uma ferramenta do Angular, bem legal. Ó, aqui ele logou. Aqui é como eu entro, como eu disparo a minha requisição, antes de eu disparar a requisição, e aqui é depois que eu já disparei a requisição. Basicamente funciona assim uma chamada com NGRX. Quando o usuário está aqui e preenche e dá enter, né? Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho o meu onSubmit, que na verdade é a resposta para esse botão aqui, né? Esse botão Entre. Desse onSubmit, eu tenho a minha chamada storeDispatch. Dispatch chama uma action. Essa action, aqui eu tenho todas as minhas actions, né? Aqui eu tenho todas as minhas actions. E eu tenho uma action aqui, ó, login password.
tá? Depois eu tenho uma action, se ele veio no retorno, se ele veio com sucesso ou se ele veio com falha. E, e a coisa mais interessante aqui são esses effects, porque os effects, desculpa, esses effects aqui, quando é disparado uma action, existe um observable, que imagina um, um software, uma função por trás dos panos aqui observando que tipo de action, eu tenho várias actions aqui, que tipo de action foi disparada. E quando essa action for disparada, me provoque uma determinada ação. Então, esse effects faz um direcionamento, ele pega lá os dados do formulário, né, login e password, e aí ele vem no login, no service, que é o responsável por ir lá fora e fazer porque o effect mesmo, ele não tem o papel, ele tem o papel da saída do NGRX, mas não é ele o responsável por fazer a transação com o sistema fora, no caso o Java, né? E aí ele vem aqui para o service, eu tenho um service aqui, ó, ele cai aqui no service, aqui eu monto uma URI curtinha, né, que é parte da URL, e aí começo a desenvolver todo o processo de chamada lá para o lado do Spring Boot, e aqui eu faço o verdadeiro post, né? Que é o post que sai daqui do Angular. Só que embora pareça que esse é o último componente que sai para o Angular, aqui eu tenho também eu tenho o Interceptor aqui, ó, que na verdade o Interceptor é um cara que não fica, ele não é discriminado no sentido de que, olha, do service vem para o Interceptor. O Interceptor é opcional, mas é no Interceptor que você realmente transforma uma URI em uma URL. Você poderia fazer a chamada direto do service lá, mas para um controle mais granular da aplicação, você pode, como é um fluxo natural, se você tem um Interceptor e você registrar o Interceptor no app módulo, no routing módulo, você vai encaminhar a sua requisição antes de sair da aplicação, ela passa por aqui. E é aqui que eu pego na primeira chamada, ele não tem token, né? Esse token aqui, ó, vocês podem perceber, ó, que na primeira chamada, esse foi a chamada de login. Ele não tem token. Mas da segunda, aí eu recebo um token quando eu, ó, auth login success, já é uma action, ó. Essa já é uma action que tá aqui, ó. Aqui, ó. Auth login success já é uma action me proporcionando que eu fui lá no banco, eu fui lá no Java, tive sucesso e o Java me devolveu um token. Era desse token que eu tô falando. Tem uma funcionalidade bem interessante nessa aplicação que é o seguinte: tem uma situação que se o usuário administrador quiser derrubar todos os outros usuários, na próxima requisição que ele for fazer, ele gera um token de apenas 3 segundos e aí o token já nasce e já expira. E aí qualquer chegada no back-end que que o usuário tentar fazer, ele vai cair como usuário token inválido, né? Isso é bem interessante porque a gente consegue essas coisas com uma autenticação de umas plataformas mais profissionais, entendeu? E normalmente esse serviço é pago. Você pega o Keycloak, por exemplo, ele tem essas funcionalidades, mas é no modo Advanced, né, no modo pago. E aqui a gente constrói tudo isso na mão e dá para fazer, quando você constrói de forma mais granular a autenticação, você consegue fazer qualquer coisa que eles façam lá que é pago, você consegue fazer por aqui. Só que também é um grau de dificuldade um pouco maior, uma curva de aprendizado um pouco maior, entendeu? Mas no final ele sai com uma segurança fantástica. Falando em segurança, aqui, essa aplicação, já que a gente está aqui dentro, então aqui é a action que ele responde, né? Aí ele vai para lá, aí ele vem para o interceptor, aí do interceptor mesmo, ó, tá vendo esse hack? Eu já coloco esse status aqui. Tudo isso, com apenas a eliminação de uma variável, ele deixa aquela questão lá que eu disse para vocês, do environment, aqui, ó, do environment. Quando eu trabalho com desenvolvimento, ele coloca para mim automaticamente, eu compilei a aplicação com desenvolvimento, ele coloca para mim todas essas tags, então é só eu dar um F12 aqui que sai tudo na tela. Agora, agora se por acaso eu não fizer isso, se eu não colocar se eu compilar como produção, ele assume já é para produção. Em produção tem uma cláusula lá na programação que vai indicar que a compilação não vai permitir sair nenhuma dessas mensagens aqui. Então essas mensagens todas, porque aqui com a pessoa com o token na mão, a pessoa pode muito bem acessar fazer um JSON e acessar um JSON não, o JSON já está até pronto aqui, ó, só copiar esse JSON e vir aqui direto ou com curly ou com qualquer outro e acessar o back-end, mas isso não é possível por conta de que quando a gente compila para produção, a gente já tira tudo isso daqui, né? E não precisa nem falar que o token é mudado a cada requisição do usuário, ele vem com um token novo. E o token também é guardado na Store, entendeu? O token é guardado no navegador, aqui na parte do front-end, porque uma aplicação de página única, ela leva tudo isso para a máquina do usuário, né? Mas o token, ele fica num ambiente de store que praticamente é um ambiente inacessível, entendeu? Eu digo praticamente porque o ser humano, a gente não inventou escada e o ser humano foi parar lá na Lua, né? Então, praticamente. Então, essa é a parte do front-end, e aí a aplicação vai lá pro lado do back. E aí, quando chega no back, ela vem aqui, cai aqui no Java, o Java tem o controller dele, né? Esse auth controller, aí ele entra por login aqui, né? Porque, ó, a,
192.168.0.156 API Alf Login. Aqui é bem técnico, né? Mas esse API e Alf, eles ficam no meu Nginx. O Nginx corta aquela parte da URL, tira aquela URI pequena lá e deixa no final a chamada só para barra login. Aí ele bate aqui, né? Faz a autenticação, tem toda a parte de segurança aqui. Tá aqui a parte de segurança, ó, onde eu faço todo, construo o token e gero, na verdade, filtro. Cada autenticação precisa saber se o usuário é válido e tal, tudo. Ele tem uma série de... Aqui tem outra coisa interessante também, que é a comunicação entre microserviços, né? É muito usado por aí comunicação entre microserviços. O Alf, por exemplo, ele pode acessar os outros microserviços sem passar pela autenticação. Existe até umas chamadas aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Essa daqui, ó. Essas três aqui, ó. Ele passa pela autenticação, né? Mas ele vai acessar o microserviço device, que no caso seria esse cara aqui, ó. Ó, o device é esse microserviço. Então, o Alf tem a necessidade de chegar até ele, né? Para fazer algum tipo de requisição. Então, lá no controller do Alf, eu tenho uma chamada, né? Eu vou precisar chamar, claro, né? Ó, essa daqui, ó. Então, eu venho lá do front-end, chamo Hello World Device. Hello World Device, ele tem o Alf tem um serviço de Fine que vai até o microserviço device. Então, vamos até ele lá, né? Que é esse aqui, ó. No caso, são esses três aqui. Eu tenho um serviço de Fine para cada um. Eu vou construir uma aplicação desse jeito aqui, porque quando chegar a hora de eu realmente precisar, aqui eu firmo que a possibilidade de conversar entre os microserviços. E aí lá na frente, quando eu precisar de uma interação real entre o microserviço de autenticação e outros microserviços, que tem uma para cada um aqui, ó, tem uma para cada um, aí eu só substituo esse método porque essa entrada aqui ela já está pronta, né? Então ele vem até aqui a gente está em Alf ainda, né? E aí esse serviço ele vai fazer uma chamada no controlador lá do device, por exemplo, ou do user nesse caso, ó. Eu tô dizendo aqui, ó, Fine Client User. User é o nome do serviço, né? Que ele está aqui embaixo, ó, é o nome desse serviço. Aí eu tô dizendo, olha, vai lá no controlador do user e passa essa entrada aqui para mim, né? E aí se a gente for lá embaixo, ó, ele tem o controller dele. E aí o controller dele com aquela entrada, ele vem aqui, ó, e faz qualquer interação. Aqui, claro, se eu tiver qualquer outra camada aqui, eu posso entrar nas outras camadas e fazer qualquer interação. Isso me tem um retorno. Esse retorno volta lá pro... Então se a gente fizer o teste aqui, ó, dele, se esse token não tiver expirado, ó, o token expirou, então vamos fazer vamos pegar esse token aqui, ó. E a gente vem aqui para baixo, ó, vamos entrar lá em device. É o Hello World Control Device. E assim acontece para sensor, acontece para user. Vamos fazer o user, o user foi o que eu expliquei, né? Aí ele vem aqui. Então, na verdade, ele está aqui, ó. Se a gente colocar é, é que demora um pouquinho depois para ele subir, né? Mas só a título de, de demonstração. Porque eu fiz alteração no Java, né? Então eu preciso recompilar ele, porque o Docker ele usa o .jar. Então o Docker ele usa o .jar. Então se eu não recompilar, mas é rapidinho até certo ponto, porque depois ele precisa, né? Aqui eu já tenho até uma linha aqui que só para a gente ter uma ideia de quando a aplicação realmente só, ela nem começou a rodar ainda. Embora aqui tenha terminado, parece instantâneo, né? Ah, eu bati ali, já vou cair lá no meu. Não. Se a gente tentar fazer alguma coisa aqui, ó, agora ela começou a levantar, ó. Eu coloco nesse porque esse é o more, né? É o principal. Como tem prioridade, tem outros com mais prioridade que ele, mas na colocação de prioridades que ele tá, quando ele subir, o sistema já tá mais ou menos que funcionando. Porque se a gente vir aqui, ó, bater um login agora, ó, ele vai lá no Nginx e o Nginx mostra pra gente, ó, não tenho esse endpoint aí que você tá me pedindo, né? Esse cara aqui, essa URL não existe ainda, né? E aí, mesmo que a gente ficar pedindo, não vai adiantar nada. Por quê? Porque a aplicação nem subiu ainda, embora ela tenha terminado rapidinho aqui, ela ainda não subiu, ela ainda vai subir. O Docker tem dessas coisas, né? Ele é muito bom para modularidade e tal. Você quer levar uma aplicação para nuvem? Você pega esse Compose aqui, leva só os .jar e mais as dependências que você precisa lá. Você tendo tudo isso na nuvem, você rodando esse Docker, é claro, você precisa instalar o Docker na nuvem e tal, fazer toda a infra, né, que você precisa. Mas uma vez fazendo tudo isso, você roda a sua aplicação na nuvem já, né? Aqui eu tenho ela na nuvem, tá? Eu tenho ela, não sei nem se está rodando, mas vamos ver aqui, ó. Não tá, não sei nem por que que é, se eu tô sem internet. Eu acho que ela tá parada. Ela tá parada.
eu tô desenvolvendo numa máquina, porque eu tô aqui na verdade eu não tô essa máquina aqui que a gente tá vendo o Visual Studio, eu tô via SSH nessa daqui, ó, tá? Eu não tô naquela máquina. E a máquina que roda a aplicação que tá na nuvem, ela tá em outra máquina, entendeu? E eu desliguei a aplicação agora. Mas ela tá nessa URL aqui, se mais tarde precisar dar uma olhada. Então agora, pelo jeito que a gente tá vendo aqui, parece que rodou, né? Então, se eu bater um login, deve funcionar. Funcionou, ó. Tem o token lá. Mas eu nem vou direto, porque eu já vou nesse aqui. Porque esse token aqui, ele não venceu, né? Esse token foi criado para 1 hora. Ele não venceu. Eu bati na device, né? Ó, na user. Olha lá, ó. User ACFA. Então, esse cara aqui é esse cara aqui, ó, que tá aqui embaixo, nesse microserviço, ó. Opa. Nesse microserviço. Ó. Aqui tem que tirar isso aqui, né? Ó. Ele tá no microserviço de user. Que aí quando a gente estoura tudo aqui, ele está aqui. Então, desse microserviço aqui, eu estou vindo aqui, obtendo uma resposta. Isso aqui é muito importante porque essa aplicação aqui ela tem a pretensão de servir para monitoramento de sensoriamento, né? Então você coloca os sensores lá, sensor de presença, você pode instalar um GPS, o GPS fica mandando para um único microserviço, o GPS fica mandando dados. Esse microserviço está ligado numa mensageria, por exemplo. Aí o que acontece? Você tem esse microserviço responsável por os dados de um GPS, por exemplo, que está instalado em um carro. E aí, quando você quiser informações daquele GPS, você vem através de ALF, porque você tem que autenticar na aplicação, né? Então fica bem leve. Eu centralizo todas as entradas de todos esses microserviços, são centralizadas por ALF, e até há a possibilidade, porque eu ainda não fechei a porta aqui, agora eu ainda tenho a possibilidade, nesse momento de desenvolvimento, quer ver, ó? Esse daqui, por exemplo, ó, percebam que ALF, por exemplo, ALF, qualquer uma dessas até aqui, até antes daqui, ó, acho que daqui em diante, porque ALF tudo bem, mas vamos ver device. Ó, device, ALF é padrão, que ele vai passar por ele mesmo, mas device, ó, o URL dele não vai para ALF, para ser autenticado, né? Ele vai para device. Ó, ele passa por device direto. Ou seja, esse tipo de chamada, ó, esse daqui, por exemplo, ó, ele não está passando pelo, ele passa pelo gateway, mas o gateway está apontando ele pro device direto. Então ele não é autenticado. Pode ver aqui, ó, que ele não tem token, né? Ele não tendo token, se qualquer um chegar lá e fizer essa chamada com um JSON, nem com JSON, é um GET, né? É um GET, eu acho que ele pega direto do navegador, porque ele é um GET. Olha lá, ó, ele pega direto do navegador. Aqui é só para deixar JSON direto, né? Mas ó, ele bate lá direto, ó. Ele bate lá direto no endpoint, sem problema nenhum, porque ele não está indo para autenticação. Mas aí a gente ou vê alguma utilidade para isso, porque aqui eu quebro toda a segurança, eu tenho toda uma segurança de todo mundo que entra pela autenticação e chega num serviço não tem. Mas isso é próprio do meio de construção do software, porque a princípio quando a gente constrói a camada de autenticação ainda não está pronta, então os microserviços eles ficam liberados mesmos. Mas se você entrar no gateway e tirar essa linha de comunicação, eles nunca mais se comunicam por aqui. E é o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou tirar, vai chegar um ponto de desenvolvimento que eu vou tirar essa ligação e aí não vai mais ser possível interagir com o endpoint direto do navegador. Vai ter sempre que passar pelo front-end, se autenticar e uma vez autenticado. Então o papel dele é basicamente esse. E aqui a gente tem um monte de dados, aqui um monte de endpoint já que vai buscar as informações no back-end. Todas são para implementar porque o front-end ainda está só com a camada de autenticação e autorização. E à medida que a gente for desenvolvendo essas camadas no front-end, a gente vai acessando do front-end esses endpoints aqui. E aí vai devolvendo a resposta para eles, né? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até logo.